Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Você já ouviu ou já leu esta passagem? Ela fala a respeito da oferta da viúva pobre. Ser viúva na época em que está sendo narrado o texto bíblico era muito difícil, muito difícil. Há algum tempo atrás aqui na igreja eu expliquei algumas coisas, mas vale a pena a gente voltar a dizer. Eu falei numa segunda-feira, não tinha os recursos que tem hoje para uma mulher que perde, por exemplo, perde o seu esposo, e há um amparo, da pensão ou do auxílio. Quando esta viúva não tinha quem era por ela, uma família, como filhos, era mais complicado ainda. E os historiadores nos dizem que as viúvas naquela época, a maioria delas, viviam quase à beira da indigência. Preste atenção nesse detalhe, querido. Indigência. Não sendo reconhecida por ninguém, certamente o desamparo total da sociedade, que não é minha mãe, não é minha esposa, e numa época em que o governo estava totalmente corrompido, não havia a ajuda para qual os impostos que já existiam naquela época, não havia ajuda necessária para com as pessoas, para com os necessitados. Por isso que o apóstolo Pedro, os apóstolos de uma maneira geral, eles são muito cuidadosos com as viúvas. Amém? Hoje há todo um cuidado, não é verdade? Hoje há todo um cuidado, mesmo com aquelas que não recebem algum tipo de auxílio. Se a mulher falece e o homem fica na viuvez, é mais fácil, ele sai, trabalha e ganha seu sustento, trabalha lá como vigia, se não tem algum tipo de recurso, não tem algum tipo de poupança, não tem algum tipo de reserva. Amém, povo de Deus? Amém? E agora nós vemos aqui algo interessante. Foi instituído a questão de gasofilácio na igreja, colocado nos ofertórios na igreja, na época do sacerdote Joiada. Isso está lá em 2 Reis capítulo 12, verso 9. E Jesus, estando ali, sentado no pátio das mulheres, certamente descansando, ele observava, porque em cada local do templo havia um gasofilácio, havia um ofertório, um lugar onde se depositava a oferta. Se você entrasse no templo ou entrasse na sinagoga, ali você já podia ofertar, colocar a tua oferta de gratidão e deixar a tua oferta ali. Isso acontecia todos os dias, todos os dias. Amém, povo de Deus? E o que a gente percebe na palavra é que Jesus, até disso, ele fez uma lição maravilhosa. Enquanto os escribas, e ele falava justamente da hipocrisia dos escribas, Jesus dizia que eles eram cobiçosos de reconhecimento, eles procuravam obter as melhores posições e roubavam os necessitados e fingiam ser religiosos. Marcos 12, 38 ao 40. Amém? Aleluia.
E ele estava sentado ali no pátio das mulheres, observando as pessoas ofertarem ali no templo. E Jesus usou como exemplo uma viúva. E é uma comparação maravilhosa, uma comparação tremenda, amém? Porque ser viúva, como eu já disse para você, era uma das posições mais vulneráveis que existia naquela época, amém? Mas esta viúva, diferente dos demais que iam ao templo, ela fez diferente de todos. Enquanto todos iam ao templo e colocavam o que lhes sobravam, colocavam no gasofilácio aquilo que lhes sobejava. Não sobrou, eu vou dar então no templo. Sobrou, então eu vou depositar aqui para ajuda. Esta viúva, ela simplesmente vai, pega tudo que tem, 2 moedas, e alguns historiadores dizem que é menos de 5 centavos. Pasme, querido, menos de 5 centavos no dinheiro de hoje. Ela pega esses 2 dinheiros e deposita no gasofilácio. E o gasofilácio daquela época era como se fosse uma peça de louça, né? Dava para ouvir quando caía a moeda dentro do gasofilácio. Imagine, querido, ela deu tudo de si. Eu não vou pregar sobre você dar dinheiro na igreja, não, fique em paz, amém? Mas daqui a pouco vai ficar bom, amém, igreja? E todos que estavam ali em volta certamente podiam pensar: eu tenho muito mais que essa mulher. O que circulava na época, querido, não era. E ela coloca agora tudo o que ela tinha. Tudo. Certamente as pessoas que estavam em volta diziam: que vergonha. Não tenho vergonha de dar só isso. Mas ela deu todo o seu esforço, tudo aquilo que ela havia juntado, e melhor dizendo, ela deu o seu melhor. Amém? Amém. Ela ofertou o seu melhor diante do altar de Deus. Ali perante homens, ela não se envergonhou de oferecer o melhor para Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Jesus chamou a atenção dos discípulos para aquela mulher, que alegrou o coração dele. E o som das pequenas moedas sendo ofertada, caindo naquele recipiente de metal, poderia parecer ridículo para os homens, mas não para Jesus. Eu quero que você preste atenção no detalhe da palavra, querido. E é aqui que eu entro, aleluias, falando diretamente à igreja, não explicando mais a história, mas falando diretamente a você. Porque talvez você está aqui nesta noite e imagine que o pouco que você faz, ou o pouco que você tem, aleluias, está sendo desprezado, não está sendo observado por Deus. E é nessa questão de observar, a observância de Deus, que eu quero entrar e falar contigo. Deus não desprezou o que você fez até hoje para Ele, e Ele não irá desprezar o pouco ou muito que você fará para Ele a partir de agora. O Espírito Santo de Deus manda te dizer, irmão, irmã, aleluia, que tudo que você fez até hoje não foi invalidado por causa de um erro que você cometeu, de uma falha que você cometeu. Isso é estratégia do diabo para anular os benefícios que Deus tem para a tua vida. Aquilo que você ofertou diante do altar do Senhor, com lágrimas, com suor, aleluia, com dedicação, isso jamais será esquecido pelo nosso Deus. Aquela mulher, aleluia, ela fez o melhor. Só Deus sabe, soldado. Tem soldados aqui nessa noite, eu digo homem e mulher, que durante um tempo da sua vida
Você dedicou, aleluia, com oração. Foi um homem, uma mulher íntegra em todos os aspectos. Foi uma pessoa cheia, aleluia, de autoridade. Foi uma pessoa, aleluia, que por um motivo ou outro você abandonou, se apostatou da fé, abandonou, se desviou, se afastou. E hoje você não consegue oferecer nem um pouco para Deus. Hoje é noite de resgate. Hoje é noite de resgate. Jesus disse o seguinte: quem ofertou mais aqui? Os escribas, os fariseus, os poderosos que depositaram tudo. O pouco ali era muito, mas o pouco ali, no caso Pilácio, ou esta viúva que depositou 2 quadrantes, 5 centavos no altar. O teu esforço não é inútil. O teu esforço, minha irmã, meu irmão jovem, o teu esforço é válido no Senhor. Por isso, nessa noite, o Senhor, através dessa palavra, quer alentar o teu coração, quer alegrar o teu coração, e manda te dizer: você depositou em épocas difíceis, aleluia, todo o seu trabalho na presença de Deus. Então está na hora de começar a colher e duplicado, 2 vezes mais, bênção recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor manda te dizer, através desse vaso pequeno, tu vais prosperar nessa terra. O teu ministério será uma bênção. A tua vida financeira, a tua vida familiar, ela vai, aleluia, crescer e ser motivo de alegria para muitos aí fora, porque você vai abençoar os outros. Quantos podem tomar posse dessa palavra? Aleluia. Agora vem cá, querido, não diga que você não é capaz. Eu não estou com mensagenzinha motivacional aqui não, viu? Porque com Deus é ou não é. Mas eu quero te dizer que tu é capaz. Incapaz é o diabo de impedir a tua ascensão. Ele não vai ter poder nenhum sobre a tua vida. Toma posse disso no nome de Jesus. O que você está almejando? Pastor, eu almejo um trabalho melhor. Pastor, eu almejo faculdade, universidade. Pastor, eu almejo ganhar tanto por mês. Pastor, eu almejo pregar a palavra, ser um homem espiritual, ser uma mulher de Deus, uma mulher cheia da unção. Eu almejo. O que você almeja? Primeiro você vai ter que passar pelo altar de Jeová. Primeiro você vai ter que depositar o teu tudo diante do altar de Jeová. Você já fez o seu melhor para Deus? Ou há muitas desculpas, ou melhor, desculpa, né? Há muitas justificativas, não é? Muitas justificativas. Pastor, o senhor não sabe da minha vida, o senhor não sabe do meu problema. Eu não me entrego totalmente para Jesus, para Deus, por causa disso. N problemas. Eu tenho alguns objetivos, eu tenho alguns alvos a serem alcançados. Eu tenho problemas e mais problemas. Eu tenho problema de saúde. Eu tenho problema que eu não consigo ganhar só 2.000 por mês. Eu não tenho problema eu tenho problema de ter só 5.000 na minha mão por mês. Eu preciso de mais.